Agora a gente fala com Luiz Arthur Nogueira. A gente vai falar sobre assuntos relacionados ao setor de serviços. Luiz, fala os destaques que você trouxe para a gente nesta sexta-feira. Um ótimo dia a você. Obrigado, Paula Nobre. Bom dia a todos. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Setor de serviços, que é o principal motor da economia, está garantindo um bom crescimento econômico do Brasil em 2022. E é verdade, foi o setor que mais apanhou durante a pandemia. Costumo dizer, setor de serviços é um setor que depende do contato entre as pessoas. Quando houve lockdown, não era possível, obviamente, o setor de serviços funcionar. Costumo sempre brincar e dizer o seguinte: ninguém inventou uma forma de cortar cabelo via internet. Então, evidentemente que a pandemia atrapalhou muito o setor de serviços, que agora está se beneficiando do processo de reabertura da economia, as pessoas voltando às ruas, isso favorece muito o setor. Hoje de manhã o IBGE divulgou pelo 4º mês consecutivo crescimento do setor de serviços. Vamos ao telão então conferir os resultados. Observem que desde o mês de maio, a gente tem crescimento em maio de 0,4%, em junho 0,9%, em julho 1,3% e o dado divulgado hoje, referente ao mês de agosto, uma alta de 0,7%. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, dá uma dimensão da pujança do setor de serviços. Chegou a crescer 13,6% no mês de março. De lá para cá vem perdendo um pouco de fôlego, mas ainda um belíssimo crescimento no acumulado em 12 meses, agora em agosto, uma alta de 8,9%. E para a gente repercutir esses números e falar, claro, de outros assuntos econômicos, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Fábio Pina, ele que é assessor econômico da FEComércio. A FEComércio, que é a Federação de Bens, Serviços, Turismo. Fábio Pina, bom dia, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan News, tudo bem? Bom dia, tudo bem, o prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Fábio, eu queria que você analisasse, então, o segmento de serviços, que é o setor que está mais brilhando na economia neste ano. Por que o setor de serviços cresce tanto? Bom, eu queria lembrar que o setor de serviços é muito importante pelo seu peso. Ele é 70% da economia, 70% do emprego. Então, é muito difícil os outros setores, seja indústria ou agricultura, indo bem como vai a agricultura, puxar toda a economia do país sem o setor de serviços. Esse é o primeiro ponto. O setor de serviços cresce, esse ano deve crescer algo entre 7% e 8% até o final do ano, acumulado, né, neste ano. Claro, ele cresceu mais, principalmente no primeiro semestre desse ano, porque a comparação com o ano passado, quando a gente teve os fechamentos de empresas e algumas restrições de movimentação em março, abril e maio, é claro que a queda foi muito grande e a comparação fica relativamente fácil. Agora, o crescimento fica relativamente fácil. Agora, crescer 8% é um dado bastante relevante. 7, 8%, como deve crescer esse ano até o final, é um dado bastante relevante. Na Federação do Comércio, a gente acompanha também o faturamento real, porque esse é o crescimento em volume de serviços prestados. E também no faturamento real, a gente tem acumulado aí no ano algo como 5%, e em agosto 7%, ele até acelerou um pouquinho, porque caiu a inflação, então o faturamento real teve um desempenho mais positivo, deve também fechar entre 5% e 6% do faturamento real. O faturamento real é importante para as empresas, que é o volume de dinheiro que entra para fazer frente às compras. E o volume serve para as contas nacionais, para a gente olhar o que está gerando de emprego, o que está gerando de movimentação total na economia, de forma bem simplória. Mas é muito importante um dado de um crescimento de um setor que representa 70% do PIB. Perfeito. Fábio, a gente observa que o varejo já não tem um crescimento tão robusto neste ano. Teve nos anos anteriores, inclusive durante a pandemia, foi um setor que se reinventou, comércio eletrônico, venda por WhatsApp. Eu brinco que faltou só o drone entregar o produto na minha casa, não chegamos a esse ponto, mas de resto o varejo se reinventou. Dá para dizer que uma parte da renda da população está migrando do varejo para o setor de serviços? Bom, dá. Na realidade, o drone vai chegar na sua casa, é questão de tempo. Agora, claro, no ano passado, nos anos de 2020 e 2021, com a pandemia, alguns varejos ficaram abertos, então o bolso do consumidor foi pouco disputado pelo setor de serviços. As pessoas não viajavam, não iam em bares e restaurantes, pelos motivos que todos já conhecemos. É claro que ficaram abertas as farmácias e os supermercados. O consumidor não estava tendo o bolso disputado por outros segmentos, nem de varejo nem de serviços, por exemplo. Então, esses setores tiveram um desempenho muito positivo naquele momento, em especial os supermercados e farmácias, como eu disse.
gradativamente voltando a uma certa normalidade de consumo e de mobilidade nas cidades, a gente vai mudando também o nosso hábito de consumo. Nosso bolso começa a ser disputado no varejo por vestuário, ninguém estava saindo de casa, ninguém estava comprando vestuário, sapato, etc. E agora, com a volta de bares, restaurantes e viagens, nosso bolso também começa a ser disputado pelo setor de serviços. Então é natural que o varejo, que tinha crescido mais em 2020 e 2021, agora cresça um pouco menos, está crescendo algo em torno de 3%, 4%, deve fechar em torno disso em faturamento real nesse ano, e o setor de serviços vai crescer 7%, 8%, como eu falei. É natural que as pessoas agora estão compensando uma demanda reprimida em viagens, bares, restaurantes e estão relativamente abastecidas no varejo. Claro que tudo isso, no final das contas, depende de emprego e renda. Mas, de certa forma, essa decisão de consumo está sendo feita com base nas possibilidades que voltaram a ser as possibilidades que a gente conhecia de antes da pandemia. Por falar em renda, com essa queda da inflação, a gente vê a renda crescendo, a renda real no bolso dos brasileiros. Queria aproveitar a presença do Fábio Pina aqui para mostrar uma reportagem que traz uma pesquisa da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, mostrando que conforme a renda vai aumentando, os consumidores voltam a comprar produtos mais caros, de marcas mais premium, que acabaram sendo deixadas de lado durante a pandemia. Acompanhe a reportagem de Michael Mendes. A trégua da gasolina fez o Brasil registrar uma deflação, uma queda nos preços de forma geral de 0,29% em setembro. E diante desse cenário e da ajuda do governo federal às famílias mais pobres, o brasileiro voltou a consumir alimentos mais caros. Essa retomada dos alimentos aconteceu diante de uma análise feita na cesta de mercadorias, que também inclui até itens de limpeza, como também de higiene pessoal. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, a explicação mais evidente e clara para isso é que o brasileiro está usando sim os auxílios fornecidos pelo governo federal, mesmo diante de um cenário de incerteza para depois do dia 30 de outubro. O vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan, também citou um exemplo claro de consumo de integrante familiar do país. Segundo Milan, o brasileiro trocou a carne bovina por proteína animal mais barata na pandemia. E essa troca do cardápio ficou mais atrativa e tem sido mantida por muitos brasileiros. O consumidor, ele está consumindo mais proteína do que consumia antes da pandemia. A gente trouxe aqui o suíno, o bovino, o frango, estamos trazendo peixe aqui pela primeira vez e também trazendo os ovos. E a gente verifica que o suíno, ele sai de 2019, de 15,3 vai para 16,7. Quando a gente compara 2019, antes da pandemia, com 2021, com pandemia, as proteínas tiveram uma alta. O consumidor está comprando mais proteína e é importante isso daqui para a população. Por quê? Porque nós sabemos que as proteínas são necessárias para uma melhor segurança alimentar, porque ela contém muitos aminoácidos, que isso faz bem para a saúde e bem para a longevidade. Na comparação das carnes, a de frango seguiu como a mais buscada pelos brasileiros hoje. O consumo por pessoa aumentou de 42,8 quilos em 2019 para 45,6 quilos em 2021. O consumo de carne bovina caiu 9,2%, passou de 30,6 quilos para 27,8 quilos. A pesquisa mostrou que a carne bovina e o leite foram os principais produtos que beneficiários do Auxílio Brasil deixaram de comprar e que só pretendiam voltar a consumir esses dois alimentos a partir do aumento do benefício para R$ 600. A pesquisa reforça que, se a gasolina fosse excluída dos cálculos, o índice de preços não teria recuado nos últimos 3 meses. E a incerteza para depois da eleição ainda continua. A pesquisa pontua também que ninguém sabe se o preço do combustível no Brasil vai se manter ou se vai aumentar diante de um novo cenário eleitoral.
Muito bem, então queria perguntar para o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Fábio, eu queria que você analisasse a questão de renda, inflação, o que isso pesa na decisão do consumidor na hora de escolher produtos mais caros, mais baratos, marcas mais premium, marcas mais populares. Emprego e renda são os fatores decisivos na decisão do consumidor, evidentemente. Claro que se eu tenho insegurança, ainda que eu mantenha a minha renda, esquecendo a inflação no primeiro momento, eu mantenho a minha renda, mas eu tenho alguma insegurança, eu tendo a ser mais conservador no consumo. E o contrário é verdade. Se eu tenho mais segurança em manter meu emprego, em que eu não vou perder renda por conta da inflação, por exemplo, eu tenho mais segurança em consumir. Isso é natural. Essa redução da inflação nos últimos meses ela é muito importante para que o poder de compra do consumidor se mantenha. Se eu crescer o emprego, continuar crescendo o emprego, até a massa total de renda começa a crescer. E aí, claro, isso vai ser visto também nos supermercados. Esse é um primeiro dado, a gente tem que olhar com cautela o primeiro dado dos supermercados, mas, claro, redução de inflação e aumento de emprego, aumenta o consumo, aumenta a massa consumida e provavelmente melhora a média dos produtos consumidos. Isso pode estar começando a acontecer, sim. Muito bem, a gente já retoma então a entrevista com o Fábio Pina. Eu queria agora checar o mercado financeiro, saber como é que a gente encerra a semana. Foi uma semana difícil, as bolsas caíram diante de inflação muito alta nos Estados Unidos, expectativa de alta de juros por lá mais forte do que o mercado previa e gostaria, consequentemente risco de recessão econômica na maior economia do mundo, na Europa também, mas aparentemente hoje um sextou no mercado financeiro, um pouco mais de alívio. Vamos para o telão? Repare aqui, Bolsa de Valores de São Paulo abrindo em ligeira alta de 0,29% aos 114.636 pontos. No próximo gráfico, a gente vê as principais bolsas pelo mundo também no azul, com alta hoje. Dow Jones, 0,55% de ganhos. S&P 500, 0,30%. A Bolsa Eletrônica Nasdaq, 0,19%. Na Europa, um otimismo um pouco maior. Frankfurt alta de 2,12%, Londres 1,57%, Paris 2,51%, em Madrid 1,70%. Na Ásia, tudo no azul também, tivemos Xangai 1,84% de alta, em Tóquio, essa sim, baita crescimento, 3,25%, em Hong Kong 1,21%. E no câmbio, temos hoje no mercado de moedas, que é o próximo gráfico para mostrar aqui para vocês, o comportamento do dólar, do euro e do Bitcoin. O dólar subindo um pouquinho, 0,60%, vendido a R$ 5,29. O euro, ligeira alta de 0,15%, R$ 5,15. Bitcoin recuperando as perdas, 1,68% aos 19.713 pontos. Vamos conferir a hora certa na PAN, 11h27. Vamos continuar então a entrevista com o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio de São Paulo. Fábio, a gente está num processo eleitoral, não sabemos quem será o próximo presidente da República, mas independentemente de quem será o vencedor, quero sentir o seu grau de otimismo para 2023. Você acha que vai ser um ano bom para o Brasil, com crescimento econômico, e de que forma comércio e serviços vão brilhar ou não no ano que vem? Eu diria que, de forma geral, vai ser um ano complexo, um ano difícil, até porque a situação externa ela é bastante complexa, como foi mostrado. Nós temos uma guerra inédita desde a Segunda Guerra Mundial entre dois países europeus. Por enquanto, ela se desenvolve já de uma forma lenta e não muito agressiva, mas terrível para os envolvidos. Agora, ela pode ter um desfecho muito positivo e, de repente, a Rússia sair dos territórios ucranianos. Isso levaria as bolsas a crescerem, etc., taxa de juros no mundo a se reduzir, ou um desfecho muito ruim, que a gente não espera. De forma geral, ela não contribui em nada para o ano que vem, né? A guerra continuar. Temos também altas de juros na Europa, nos Estados Unidos, por conta de uma inflação mais elevada. Então, claro, isso também deve reduzir um pouco o crescimento global, e o Brasil faz parte do mundo. Agora, o Brasil está numa posição melhor que muitos países, inclusive o Banco Central brasileiro saiu na frente, e o combate à inflação, por exemplo, no Brasil, foi mais rápido, mais assertivo do que foi, incrivelmente, nos Estados Unidos e na Europa. Não digo incrivelmente pelo Brasil, porque o Banco Central tem um histórico de atuação muito positivo aqui, mas os Estados Unidos e a Europa têm demorado muito para reagir à inflação. Então, o Brasil não está numa posição muito ruim, tem reservas, tem condições, tem produtos que o mundo ainda vai continuar querendo, mesmo na situação de retração global.
mas certamente um cenário onde o mundo reduz o crescimento, o Brasil não é beneficiado por isso. Ele fica numa posição, eu diria, modestamente positiva, quando poderia ser mais positiva. Fábio, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse de um fato importante para o comércio, inédito, que é a questão da Copa do Mundo sendo realizada no fim do ano pela primeira vez na história. Aliás, até o José Manuel de Barros, nosso narrador, está aqui nos estúdios. Daqui a pouco vai trazer as informações do esporte aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Mas essa Copa do Mundo, ela, em novembro e em dezembro, ela vai misturar ali com Black Friday, com vendas de Natal. Afinal de contas, a Copa do Mundo no fim do ano vai ajudar ou vai atrapalhar as vendas do comércio? Olha, Arthur, é tão novidade que é muito difícil falar. Agora, claro, a Copa do Mundo ela acaba estimulando alguns consumos e alguns comportamentos. Comportamento de reunião, comportamento de festa, de consumo de bebidas, alguma coisa em eletrodoméstico, especialmente televisão. Mas o que o consumidor precisa é renda, emprego, segurança para consumir. Claro que ele vai distribuir suas decisões se ele estiver confiante. A Copa do Mundo traz um pouquinho de emoção, sim. Aliás, muita emoção, se Deus quiser. Positiva, e o consumidor acaba fazendo uma distribuição entre o Natal, a Black Friday e a Copa do Mundo. Deve ter algum efeito positivo, mas consome uma parte daquilo do bolso do consumidor que ele ia levar para a Black Friday ou para o Natal. Vai se distribuir, né? A renda não vai aumentar das pessoas por conta da Copa do Mundo especificamente. Muito bem, Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio São Paulo. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. E para encerrar o mercado financeiro, eu quero falar de um assunto importante. Tivemos muitas greves no setor público ao longo deste ano. Uma em particular chamou muita atenção, porque parece uma novela mexicana, que não acaba nunca, que é a greve envolvendo os servidores do Banco Central. Muito bem. Essa greve está, inclusive, atrapalhando as inovações do Pix, que é a nova modalidade de pagamentos que todos os consumidores brasileiros adoraram, surgiu durante a pandemia. Eu queria chamar o nosso repórter Bruno Pinheiro, que está ao vivo e vai contar para a gente por que a greve do Banco Central, dos servidores do Banco Central, atrapalhou inovações no Pix. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Oi, Luiz, que bom falar contigo. Uma ação que gera uma reação, isso é muito normal, né? A receita é muito clara. E aí, essa suspensão de atividades de funcionários do Banco Central, cerca de 90 dias, acabou o quê? Afetando esse lançamento. As duas inovações dessa nova modalidade, a chave do Pix, esse meio de compra, né? Tanto que chama a atenção dos consumidores quanto dos comerciantes também. Ou seja, essas duas inovações que seriam lançadas ainda este ano, em 2022, que seria o quê? Um pagamento automático ali, que seria automático esse pagamento, e uma espécie de um agendamento também em lote, que resolveria várias dívidas, várias quitações, ao mesmo tempo com uma chance de ser um agendamento, inclusive todos os meses aconteceria o mesmo desconto. Ou seja, essas inovações estavam em discussão e seriam lançadas este ano, mas por conta dessa suspensão de atividades acabou sendo evitado, e uma expectativa de que isso aconteça no ano que vem. Uma nota do Banco Central que essa suspensão das atividades não afetou a movimentação do aplicativo, da modalidade, mas essa inovação acabou sendo adiada. No início da semana eu já havia antecipado aqui, Luiz, rapidamente, só para a gente relembrar que ainda outras regras serão lançadas, outras inovações reforçando a segurança, inclusive dos consumidores, evitando o roubo do Pix, que são o quê? Aquelas ações criminosas, eles começam a repassar o dinheiro de conta em conta. A ideia do Banco Central é rastrear até a quinta camada, que seria até a quinta conta que recebeu esse dinheiro, que seria de um ato, de uma ação criminosa. Essas ações estão em análise, um novo encontro vai acontecer ainda até no mês de dezembro e uma nova data será divulgada. O Pix realmente é uma ferramenta incrível, né? Aliás, quando chega na sexta-feira, Luiz, já faz o Pix, que tá tudo resolvido, todo mundo feliz, né?